A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, professor da Escola Dominical, professora da Escola Dominical, seja bem-vindo ao nosso canal, esse canal do YouTube que é uma bênção para você, da Escola Dominical. Meu nome é Fernando, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Queridos professores, chegamos à lição de número 11, que tem por tema a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Estaremos estudando essa lição com seus tópicos e subtópicos e de uma maneira bem simples e fácil de aplicar essa lição para os alunos, irmãos? E estarem comentando ela na sala de aula. E essa lição ela é maravilhosa, querido irmão, porque ela vai trazer para nós a oração de Jesus Cristo, a oração intercessória dele, Alguns estudiosos, como está na lição aqui, fala a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Então eu estarei passando os tópicos e os subtópicos, e comentando cada tópico numa facilidade para a compreensão de cada um. E vai ter alguns versículos que não constam na lição que a gente acrescentou para facilitar a compreensão, irmãos? O tópico 1 da nossa lição, irmãos, ele está escrito assim: a oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. Então, nesse subtópico 1 aqui, irmãos, ou como o escritor deixou para nós, para nossa compreensão, ela está dividido, o capítulo 17 está dividido em 3 partes, como está na sua lição aí, para facilitar o entendimento, que está lá no subtópico 1, no final dele. Que se você for lá, você vai encontrar, está escrito assim, ele orou por si mesmo, Jesus orou por si mesmo, do versículo 1 ao versículo 8, João 17. Ele intercedeu pelos seus discípulos, do versículo 9 ao versículo 19. E também fez uma oração pela igreja futura, do versículo 20 ao 26. Aqui, irmãos, nesse subtópico 1, ele é uma introdução de toda a temática dessa lição, desse estudo que está falando sobre intercessão. E nós vamos estar estudando os tópicos a seguir, que vai estar explicando melhor esse subtópico 1, que vai ajudar na compreensão. Lembrando os irmãos que João, o evangelista João, que está escrevendo esse evangelho, ele sempre esteve ao lado de Jesus. Os irmãos têm que ter em mente que João é aquele discípulo amado que encostava no peito de Jesus, na ceia, é aquele que está próximo de Jesus. Quando Jesus está crucificado, ele é o único que aparece lá com Maria, e Jesus diz para ele assim: olha aí, agora ela é sua mãe, ao discípulo. Então a gente tem que compreender que tudo que está escrito no Evangelho de João, ele é uma grande ferramenta para ensino das nossas vidas. O subtópico 2 da nossa lição, queridos irmãos, o subtópico 2 está escrito assim: a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade da sua missão na terra. É importante os irmãos frisarem isso. Olha só. Então Jesus ele não está fazendo uma oração egoísta aqui. Ele não está se colocando como o melhor de ninguém. Ele simplesmente, irmãos, ele está abordando uma situação que isso já foi entregue em suas mãos. Os irmãos pegarem lá em João capítulo 13, vamos lá em João, nesse mesmo evangelho, João capítulo 13, e o versículo 3, essa aqui já foi uma lição estudada, mas é bom relembrar, e relembre os seus alunos. João capítulo 13, o versículo 3 está escrito assim: e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus.
Então, quando ele está falando aqui, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha diante de ti, ele está dizendo que ele recebeu algo de Deus. Ele falou assim: o Senhor me entregou algo em minhas mãos para mim ser feito e eu estou fazendo isso que o Senhor me pediu. Então, irmãos, o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, e o autor da lição, e tanto quanto o Evangelho de João, está mostrando que Jesus, ele estava ali perto de Jesus, João estava perto de Jesus, e quando Jesus fala isso, olha, foi depositado algo em minhas mãos, tem uma obra a ser realizada. E é o que está aqui. Ele simplesmente está dizendo aqui, glorifica-me, Senhor, com aquela glória que eu tinha contigo. Então, Jesus ele não está reivindicando, ele está falando assim, Pai, lembra da missão que o Senhor me deste, João 13:3. Lembra daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu estou fazendo esta obra e já está chegando no final de ser consumado tudo aquilo que foi passado. Eu executei tudo que o Senhor pediu para mim para que fosse executado. Então, Jesus Cristo está dizendo, o trabalho que foi entregue, aquilo que foi passado para mim, eu estou fazendo ele, eu estou realizando ele. É importante que os irmãos lembrem disso, porque, irmãos, todas as vezes que a gente faz algo para Deus, Deus já depositou algo em suas mãos, independente do cargo de hierarquia que você esteja dentro da igreja, dependendo do cargo que você recebeu dentro da igreja, o Senhor nosso Deus depositou algo em suas mãos. E como Jesus Cristo disse aqui, olha, é importante a gente frisar isso, e Jesus falou essas coisas, levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Jesus Cristo está falando assim, Pai, glorifica-me a mim, que eu vou glorificar a ti. Como ele tem feito isso? Então, irmãos, Jesus recebeu uma obra e ele está fazendo essa obra. E ele fala assim, Pai, a obra que o Senhor me deste, aquilo que eu recebi nas minhas mãos, essa ferramenta, esse algo que o Senhor entregou para mim fazer, eu glorifiquei seu nome. Agora, glorifica-me com aquela glória que eu tinha. É bom ressaltar para os irmãos e pensar nisso. A gente tem glorificado o nome de Jesus Cristo nessa terra? Você tem glorificado, meu irmão, meu querido irmão, ao Deus poderoso, a esse Jesus Cristo aqui na terra? Glorificar é trazer a memória dele, é ser um representante do céu na terra. Tem sido essa pessoa, tem sido essa pessoa que tem representado esse Jesus Cristo na terra? Você tem sido um autêntico servo do Senhor? Outro sim, a gente tem que prestar bem atenção. Aqui, ó. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha só, ele vai glorificar, mas no versículo 2, não consta na lição, nós estamos lendo para você meditar nele. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, para que Jesus glorifique ao Pai e ele recebe uma obra, ele está nos ensinando, irmãos, no próprio Evangelho de João, vai lá no capítulo 12. No capítulo 12, olha só como que é importante você observar isso. O capítulo 12, versículo 23 e 25, está escrito assim, ó. O 23 e o 25. E Jesus lhes respondendo disse, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então ele já estava dizendo, ó, está chegando a hora. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus está ensinando aqui? Como que vai ser glorificado o nome do Pai? Ele está dizendo aqui que ele ia morrer na cruz e depois de ser depositado na terra como um grão de trigo, e ele ia produzir grande quantidade, que o trigo produz grande quantidade, uma única semente, ela vai gerar outras sementes que servem de alimento. E Jesus está nos ensinando aqui, é importante que o trigo caia e morra, e depois ele produza a vida. Então Jesus Cristo estava dizendo aqui
que na glorificação ele ia morrer na cruz, ia passar 3 dias na terra e depois ia ressuscitar e produzir vida, e vida com abundância. Então, meu querido irmão, se eu e você tem vida hoje, é por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ter perdoado os nossos pecados. É naquele momento dele ressuscitar no terceiro dia, no domingo de manhã, e quando ele ressuscita, ele está fazendo uma parábola aqui sobre o trigo, e ele começa a produzir vida, e é o que ele tem feito no mundo. Outro sim, Jesus Cristo glorifica ao Pai, ele é glorificado por trazer essa bênção para a nossa vida. No capítulo 12, o versículo 31, está escrito a seguir assim, ó, no versículo 30. Agora é o juízo de Deus, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, quer dizer, Jesus Cristo está dizendo assim, que quando ele fosse levantado na cruz, ele vai atrair toda a humanidade para ele. Ele vai atrair todas as pessoas, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo disse assim, que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não terá o fim. Ela continuará por séculos e milênios, enquanto existir a humanidade aqui na terra. E outro sim, ele diz assim que ele já vem trazer o juízo sobre o príncipe, ele está falando sobre Satanás, que a força dele, o poder dele seria extinguido na cruz. Não está totalmente ainda, irmãos, mas haverá um momento em que o Senhor Jesus Cristo há de lançá-lo no lago de fogo, quando ele vier buscar a sua igreja e passar todas as profecias da Bíblia. Aí sim será findado todas as coisas. Mas hoje, irmãos, a gente tem que observar algo tão maravilhoso nisso daqui, como nós somos seres tão limitados, homens tão frágeis, homens que têm uma vida tão passageira, e Jesus Cristo dá uma autoridade, um poder sobre a vida de cada filho seu que está dentro da igreja, porque o próprio Senhor Jesus, ele declara essas palavras depois de ressuscitado, quando ele fala no Evangelho de Marcos, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, não pereça. Aí ele fala assim, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados, e expulsarão o demônio no nome dele. Então Jesus colocou uma autoridade sobre a sua vida, filho. Então todos, quando se achegam a Jesus Cristo, recebe poder da parte do Senhor Jesus Cristo. O subtópico 3 está escrito assim, ó, para nossa meditação. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que glória é essa que Jesus está falando? E glória é presença, irmãos. A palavra glória também é presença. Quando a gente damos glória a Deus é porque a gente sentimos a presença dele. Então, o ambiente da igreja, no culto, está cheio da presença de Deus, então a gente glorifica e dá glória, porque glória também significa a presença de Deus. No Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, nós já estudamos isso em lição lá no começo, né? No começo desse trimestre. A glória que Jesus está falando aqui é essa aqui, irmãos. Você vai lá no Evangelho de João, capítulo 1, e passa para a sua sala, para os seus alunos. É João, capítulo 1, do versículo 1 a seguir, está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele está falando assim, Pai, me glorifica, no versículo 5. Me glorifica. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Ele está apontando, irmãos, para a eternidade. Pai, lembra quando eu estava lá contigo, quando foram feitas todas as coisas? E João está dizendo, e nada do que se conhece foi feito, se fez sem ele. A Bíblia é enfática a nos avisar. A palavra de Deus já está nos orientando que Jesus estava lá no começo com
todas as coisas, tudo quando estava sendo formado, com aquela glória. E o mais importante, que agora, irmãos, Jesus vai ser glorificado e o Pai vai trazer essa glória para ele. Há um salmo que a gente lê que tem que prestar muita atenção nele, porque quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, ele vai ascender aos céus, né? E os salmos é um louvor a essa vitória de Jesus Cristo, esse salmo. O salmo de número 24. O salmo de número 24, ele é um louvor à vitória que Jesus Cristo teve. Que é o salmo 24. E o versículo 7 a seguir, irmãos, está escrito assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Então Jesus está dizendo, o Pai glorifica. É o Jesus, ele é o Deus poderoso, que passou neste mundo, que passou pela cruz, que foi enterrado, ressuscitou, ganhou a vitória, restaurou o homem à presença do Pai e agora ressurreto, ele está adentrando a glória com o Pai. Aí ele vai dizer assim: abra-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. De Deus está glorificando Jesus ali no momento depois da ressurreição, quando ele ascende aos céus. Então está tendo festa. Eis aí o Deus verdadeiro, Jesus Cristo verdadeiro, Jesus poderoso. É o que o Salmo está nos ensinando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então ele é o Rei da presença, ele é o Rei que luta a guerra pelos seus filhos. Amém? Por isso, irmão, Deus é bom, Deus é maravilhoso e a gente tem que glorificar a Ele por isso. Então Jesus Cristo, ele está no tópico 1, Jesus Cristo está fazendo uma oração por si mesmo. Ele está relembrando de toda a sua obra, ele está relembrando a obra dele, ele está lembrando do Pai. Pai, o Senhor me glorifica quando eu estive no começo de todas as coisas, da criação. Agora, Pai, glorifica porque eu executei a obra que Tu me deste e ela tem exercido um poder até hoje sobre toda a vida, toda a humanidade. E glorifica, Pai, porque os que o Senhor me deste não se perdeu. Agora é uma oração, irmãos, pelos discípulos. O tópico 2 da lição nossa, ele vai falar de uma oração pelos discípulos, tá? Então vai ser tratado agora com os discípulos. E é muito bonito a gente aprender isso aqui. A intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando o relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede pelos seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Então, o versículo 6 está escrito assim, ó, na lição: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Olha só, irmãos. Jesus Cristo ele está dizendo assim nesse versículo: Senhor, todo o trabalho nesses 3 anos de ministério, nesses 3 anos preparando os discípulos, a palavra que o Senhor, ele está falando que o Pai deu uma palavra para ele e ele transmitiu essa palavra aos discípulos. E os discípulos guardaram a palavra verdadeira. Irmãos, aqui eu quero fazer só um parênteses
entre duas coisas bem interessantes que a Bíblia nos ensina. No Jardim do Éden, Adão, ele foi discípulo de Deus. Deus disse para ele assim, ó, não coma daquela árvore ali, tá? Porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Passado um bom tempo, Deus tirou da costela dele e fez a mulher para andar junto com ele. Quando ela traz a fruta da ciência do bem e do mal para que eles comam, quem tinha a instrução? Quem tinha o conhecimento? Não era Adão? Então a mulher dele nada mais era que uma discípula, ela tinha que aprender com ele, ele tinha que passar todo o conhecimento dele para aquela mulher, ensinar, porque ele estava sozinho quando trouxeram todos os animais para que ele desse nome, e é onde que ele viu que cada um tinha sua companheira e ele não tinha uma companheira. Então ele era uma pessoa que tinha muita instrução. E o Senhor Jesus Cristo, ele saiu do Pai, ele veio para este mundo e ele recebeu a palavra do Pai. E do Pai ele transmitiu a palavra para os seus discípulos. E os seus discípulos guardaram essa palavra. Irmãos, você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? A palavra do Senhor está escrita, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não errar elas. A palavra do Senhor fala assim também, na Bíblia, nos ensina que a palavra do Senhor é lâmpadas para os meus pés. Então está nos ensinando que um caminhar da vida precisa de uma luz para nos direcionar. A gente precisa de luz para caminhar neste caminho tão obscuro. Então a palavra do Senhor, ela é uma lâmpada, ela é um farol que clareia o caminho para o homem poder andar. Amém? Então os discípulos guardaram a palavra do Senhor. O subtópico 2. Os discípulos receberam a palavra, apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia do Pentecoste, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. O Senhor Jesus Cristo mesmo pegou e falou assim, certa vez, olha, não andeis preocupados quando levarem vocês aos magistrados, levarem vocês perante aos reis, não se preocupem com o que há a ver de falar, pois o Espírito Santo fará lembrar aquilo que se deve falar. E foi o que aconteceu, irmãos. O apóstolo Pedro e João foi levado diante do Sinédrio, porque no livro de Atos dos Apóstolos eles fizeram um milagre, né? O paralítico à porta da Formosa, quando eles fazem o milagre que aquele paralítico sai andando e glorifica a Deus, e o povo que está ali glorifica a Deus, eles são levados diante dos sacerdotes e os homens da época, as autoridades. A primeira coisa que eles responderam para eles foi a seguinte: melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens, porque eles tinham dado uma ordem para eles. Para de falar nesse nome desse Jesus Cristo. Para de glorificar esse Jesus Cristo. Está em Atos dos Apóstolos e respondem, né? É melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, irmãos, não andeis preocupado. Algo muito importante que a gente também tem que observar. Ganhe um tempo lendo a palavra de Deus, lendo e meditando na palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor, como eu citei, né? Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra do Senhor, ela é importante porque ela vai nos orientando. A palavra do Senhor, irmãos, ela é um espelho para nós, porque quando você está com ela aqui e você está lendo a palavra de Deus, você é confrontado com muitas coisas aqui que o próprio Senhor, através das Escrituras, vai nos corrigindo, mostrando quem somos nós e aonde nós precisamos melhorar. Existe no meio empresarial, né, um negócio chamado feedback, que a pessoa passa por um treinamento, responde algumas perguntas e depois a pessoa vai lá e faz um feedback. Olha, você precisa melhorar nisso, melhorar naquilo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela é um feedback para nossas vidas. Então, todas as vezes que você lê a palavra de Deus, Deus está fazendo um feedback. Ele está dizendo assim, Fernando, melhora aqui. Fernando,
você acertou aqui, você está indo muito bem aqui, você é melhor ali. Então a palavra de Deus vai nos confrontando. E uma coisa muito importante, a palavra de Deus ela é pão, a palavra de Deus ela é água para a nossa vida, que mata a sede do sedento, né? Ela é pão que alimenta a nossa alma. Amém, irmãos? E o subtópico 3 está escrito assim, ó. Protegidos do mundo. Olha só que coisa linda isso aqui. O versículo 14 afirma: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção no termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado. Olha só, irmãos. Quando ele está falando do mundo aqui, nesse sentido que o autor colocou na lição, do versículo 14, ele está falando do seguinte modo. Ele está falando do mundo sistêmico, né? Nós estamos falando do mundo sistêmico, todo o sistema mundial. Lembra que eu li para você o Evangelho de João capítulo 12, lá do versículo 31, o juízo deste mundo, e ele vai expulsar Satanás? Então, o que foi que o sistema mundo aqui está querendo dizer? Quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi lá, foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto. Qual que era o sistema do mundo que Satanás usou? Primeiro, ele ofereceu pão, ele falou assim, se você é o Deus mesmo que tem todo o poder, transforma essas pedras em pães. E Jesus já respondeu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí o sistema também que Satanás domina. Levou ele, mostrou todos os reinos, mostrou toda a glória do mundo e falou assim, eu te dou se você me prostrar. Segura um pouco aí, irmãos. Põe um parênteses aqui nesse assunto. Quando Jesus está falando proteja do mundo, é porque o inimigo está usando o sistema do mundo para que o homem caia. Ele está oferecendo riqueza, fama, ele está oferecendo tudo quanto é coisa que pode corromper o homem. O homem já é corrompido, aí ele oferece mais coisas. E certa vez Jesus disse assim, aquele que perder a sua vida, ganha-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida, há de perdê-la. Qual que é o sentido da frase de Jesus dizer isso? Ganhar a sua vida é ganhar as coisas deste mundo. Mas um dia, quando terminar, ele perde a vida eterna. Mas aquele que perde aqui e é blasfemado, ele ganha na vida eterna. Era isso que Jesus estava dizendo. Aí o versículo 14 do Evangelho de João, no capítulo 17, está escrito assim, ó. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha só, Jesus não era deste mundo. Ele não estava preso ao sistema deste mundo. Satanás não conseguiu derrotá-lo com o sistema deste mundo. Não conseguiu fazer Jesus Cristo pecar com o sistema deste mundo. Mas Jesus foi vitorioso. Então a oração de Jesus está falando assim, Pai, o Senhor foi comigo, seja com eles também. O Senhor tem me ajudado, seja com eles ajudando. Porque a primeira coisa que a gente tem, irmãos, as pessoas são muito influenciadas por muitas coisas. São influenciadas pela mídia, por as coisas apresentadas pela internet. Existem blogs, a gente não é contra isso, por favor, irmãos. Tem muitas pessoas com bastante informação, ricas informações para as nossas vidas. Mas o que Jesus está dizendo aqui, ó, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. A palavra, irmãos, ela é a palavra de Deus, ela confronta a mentira. A palavra de Deus tira a máscara das pessoas. A palavra de Deus mostra o que há dentro do coração do homem. E a palavra de Deus, ela nos mostra que se seguirmos fora dela, há uma condenação. Então, o que o homem está querendo? Ele quer a glória, mas também quer viver de um jeito que não agrade a Deus.
e não tem uma conformidade, não tem como viver isso. Então é o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Eles aceitavam a palavra e foram odiados pelo mundo. Irmãos, quando nós somos odiados, a gente somos rejeitados por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus Cristo. Fica feliz com isso, meu querido irmão. O que acontece? A pessoa, quando ela é odiada por isso, sabe que você tem um galardão nos céus. O apóstolo Pedro, quando ele saiu lá do cenáculo, ele e João, que tinham curado aquele paralítico através do poder do Espírito Santo, eles levaram umas reiadas e saíram, e eles saíram glorificando, porque eles falaram assim, apanhamos, mas apanhamos por causa do Evangelho. Então, eles entenderam que Deus estava sendo glorificado através da vida deles e eles não recuaram. Assim também é nós, irmãos. A palavra do Senhor tem que estar guardada no coração. A gente temos que ser luz no mundo e sal na terra. Amém? O tópico 3, irmãos. O tópico 3 está escrito assim, ó. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Isso aqui, irmãos, é para a igreja atual. Isso aqui é para nós, os dias de hoje, ano de 2025. Aqui Jesus Cristo está aqui, ó, no tópico 1. A oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Como está aqui no versículo 21, irmãos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Ó, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, irmãos. Quando Jesus cita isso, para que todos sejam um. Então, nós dentro da igreja, irmãos, a gente tem que estar no mesmo objetivo desse versículo aqui. Jesus não está reivindicando aqui poder, tá? No versículo 21, ele não está dizendo assim, que eu e você tenhamos o mesmo poder, que depois lá na glória, não. Ele não está falando nada disso, tá? Ele não está falando nada disso. Aqui no versículo 21, ele está falando assim de propósito. O versículo 21 está ensinando propósito para mim e para você. Qual que era o propósito? Deus deu uma missão, o Pai deu uma missão na mão do Filho e ele executou essa missão. Então ele falando aqui assim, ó, que sejamos um em nós, ó, para que todos sejamos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, no propósito do Evangelho. A unidade da igreja, irmãos, é que tanto pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos e um membro da igreja têm o mesmo propósito, apregoar o reino de Deus, apregoar esse Jesus Cristo, você que tem a palavra guardada no coração. Jesus falou assim, não vou tirar eles do mundo não, porque são representantes do mundo. A oração de Jesus Cristo aqui já indicava que os discípulos seriam substitutos do evangelho para frente, que eles iam propagar esse evangelho maravilhoso. E aqui ele está falando aqui, ó, que aqueles que hão de crer, aqueles que virão depois, lá na frente, através dos séculos, que eles tenham o mesmo objetivo que eu e o Senhor, Pai, temos em falar do evangelho, pregar a palavra. Amém, irmãos? Então, esse é o sentido do versículo 21. Olha só, versículo 2, o subtópico 2. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer, irmãos? O versículo 3 fala que a salvação precisa contemplar. João 17, 3 precisa contemplar. A salvação precisa contemplar isso aqui, ó. E a vida eterna é essa. Quer dizer, para habitar na vida eterna, versículo 3. A vida eterna é esta. Que conheça a ti só por único Deus
verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, não tem terceiros aqui. Não tem quarto, não tem mais ninguém intercedendo. Aqui você só tem que crer em Deus Pai e em Jesus Cristo. E tem o Espírito Santo que é consolador. Perdão, irmãos. Essa unidade, ela é transmitida dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, eu até marquei aqui na minha Bíblia, 2 Coríntios, está na sua lição. Você tem que ler isso aqui com seus alunos. 2 Coríntios capítulo 12, é importante a gente ler isso aqui, tá, irmãos? 2 Coríntios 12 está escrito assim, ó. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Olha só que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui, ó, os sinais do meu apostolado. A igreja, ela tem sinais. Ela, na hora dela propagar o evangelho, ela tem que ser com paciência. Tem sinais, milagres dentro da igreja, prodígios e maravilhas. E isso é importante dentro da igreja, para que haja também conversão. É importante que se haja milagres dentro da igreja, irmãos. Outro sim. Pedro, que está na sua lição, a segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, o versículo 18 está escrito assim, ó, no versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como agora, no dia da eternidade. Amém. Então, a orientação aqui, ó, crescei na graça, nesse favor de Jesus Cristo, e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Como que eu faço para crescer? Como que eu faço para crescer na glória do Senhor? Palavra dele. Investigue quem é esse Jesus Cristo. Investigue quem é esse Jesus do capítulo 17 aqui, que ele está fazendo uma oração por mim e por você, irmão. Há 2025 anos atrás, Jesus estava fazendo essa oração por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Por aqueles que haveriam de crer em nós. Então Jesus Cristo já estava olhando para o futuro, bem no futuro. Ele falou assim, Pai, lá um dia vai ter alguém buscando a tua presença. E essa oração é válida para ele também. Então a oração de Jesus Cristo lá atrás alcançou a sua vida hoje. Tá, querido professor? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Abençoe seus alunos, orem por eles, para que eles também possam ser bênção. E desde já eu te agradeço, irmão. Dá um like aí, se inscreva, curta o canal. A gente agradece pela cooperação dos irmãos. E que Deus abençoe a sua aula nesse domingo em nome de Jesus. Amém.